Um homem foi preso com revólveres, pistolas, espingardas e munições de grosso calibre no Parque Ribeirão. Segundo a PM, ele se apresentou como juiz de direito e ainda tentou subornar os policiais. Seria uma abordagem de rotina a esse carro com placa de Sorocaba pela Avenida Caramuru ontem por volta das 8 horas da noite. Mas o resultado foi muito além do que a polícia esperava. Havia 3 homens no veículo e 2 armas, uma pistola 635 e um revólver calibre 38. Foi a primeira tentativa de coagir os policiais. Um dos indivíduos, dos passageiros, se identificou como juiz e disse que nós não poderíamos abordá-lo. Eu solicitei a documentação, ele nos apresentou uma documentação de juiz arbitral, uma documentação aparentemente falsa. O que a PM não esperava era encontrar na residência do suspeito, de 47 anos, o número de armas de vários modelos e munições. Foram 13 ao total, espingardas, carabinas e até uma cartucheira calibre 12. Revólveres, uma pistola 380 e centenas de munições, entre elas 12, 38 e 380. Já no interior da residência, quando as outras armas foram encontradas, o suspeito ainda tentava subornar os policiais. Ainda assim, ele continuou de oferecer, continuou a oferecer armamento para a equipe, para ser liberado, mas foi dada a voz de prisão e conduzido ao CPJ. Além de se apresentar a primeira vez como juiz de direito, o suspeito ainda portava diversos cartões e crachás, que indicavam outros cargos que ocupava e de alta relevância. Ele nos diz ser delegado de direitos humanos, juiz arbitral, repórter e outras profissões mais. Ele já possui algumas passagens por falsidade documental, mas toda essa documentação apresentada por ele, mais a documentação das armas, vai ser enviada para a perícia para análise posterior. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e corrupção ativa. Os 2 ocupantes do carro foram liberados. De acordo com a polícia, nenhuma das armas havia registro, que elas, segundo o suspeito, não eram usadas na criminalidade. De ser colecionador, gosta de armas e estava tentando regularizá-las. Agora, ele não disse a procedência, como que ele adquire essas armas? Não nos relatou. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube. Nós passamos por situações e até por acusações que, às vezes, nós conseguimos responder na altura e no mesmo momento. Só que, às vezes, infelizmente, as pessoas nos acusam e nós não conseguimos responder no mesmo momento. Hoje você vai conhecer a história de um empresário, de um jornalista, de um professor com 47 anos. Eu estou falando de Adalto Altino de Lima. Ele foi acusado, ele foi calado e não teve direito de resposta. Eu apresento agora Adalto Altino de Lima, que tem uma história que vai surpreender você. Adalto, tudo bem? Tudo bem, dona Adélia, boa tarde. Prazer estar falando aqui com você, nesse vídeo aqui de direito de resposta. Nós estamos falando de direito de resposta, Adalto, porque, na verdade, você foi de uma forma direta, você foi calado, né? Exatamente. Mas antes de falar sobre essa censura que você teve, eu quero que você fale para a pessoa que está agora assistindo quem é, na verdade, Adalto Altino de Lima. Como a dona Adélia disse, eu sou um microempresário aí no setor da educação, em Ribeirão Preto, já há mais de 20 anos. Praticamente moro aqui em Ribeirão Preto a vida toda. Sou pastor evangélico de uma denominação conhecida, né? Conhecido pela maior parte do povo evangélico de Ribeirão Preto, tendo atuado aqui em Ribeirão Preto, região e outros locais fora do estado de São Paulo, sendo pastor há mais de 25 anos. Eu sou casado há 23 anos, tenho 3 filhas e um neto. Então tenho assim uma história dentro de Ribeirão Preto e várias profissões, né? Entre elas juiz arbitral, jornalista, psicanalista, professor em diversas áreas, pós-graduado em educação em diversas áreas. E houve esse fato que trouxe muito constrangimento e um clamor público muito grande. Como me foi negado direito de resposta pela rede de TV Bandeirantes, TV Clube, eu venho aqui através das redes sociais expressar o meu aborrecimento e usar o meu direito de resposta que a Constituição Federal me dá. Na verdade, nós estamos no mês de agosto, viu, Adalto? E no mês passado, exatamente no dia 20
do mês de julho, aconteceu um fato que nós estamos começando a falar agora, que fez com que existisse esse direito de resposta. No dia 20, Adalto, do mês de julho, por volta das 18 horas e 20 minutos, você foi cercado praticamente e foi perseguido. Quem te cercou? Quem te perseguiu? Na verdade, eu fui perseguido por uma viatura da Tático Móvel, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, de Ribeirão Preto. As pessoas responsáveis do Sargento Rodrigues e do Cabo Márcio me perseguiram sorrateiramente, com a sirene desligada. Eu estava de carona num carro de propriedade do meu genro, estava de companhia dos meus 2 genros, estava acabando de sair do trabalho, depois das 18 horas da noite, depois de um dia árduo de trabalho. Foi perseguido por mais ou menos 3 quilômetros e pouco, aqui do centro de Ribeirão Preto, até imediações da Avenida Caramuru, com a Avenida João Fiuza, onde eu acabei sendo abordado, né, perseguido até ali, abordado num lugar ermo, escuro, debaixo de árvores, onde não tem iluminação, não tem câmeras, e um lugar de difícil acesso. Na abordagem, Adalto, você foi agredido de alguma maneira fisicamente? Os seus genros, eles foram agredidos de alguma maneira fisicamente ou verbalmente? Fisicamente não. Nós fomos intimidados, né, por uma intimidação psicológica muito forte. Fomos abordados com muito rigor, se não por violência física, mas por violência verbal. E ali foram tomados todos os nossos celulares. E nossos celulares foram desde ali por horas vasculhados pelos policiais e não foi dado direito a nós de comunicar a nossa família e nem de comunicar o meu advogado da empresa. E então eu fiquei detido pela Polícia Militar a partir das 18h30, mais ou menos, até a madrugada. Fiquei ali detido na Central de Polícia aqui de Ribeirão Preto. É bom só frisar o seguinte, você vai saber o que na verdade aconteceu, o que fez culminar a essa abordagem, mas antes disso, depois de você, Adalto, ter sido perseguido, depois de parar no seu carro perto de um matagal, num lugar ermo, num lugar escuro, você junto com os seus genros, que haviam encerrado um dia de trabalho, eles não pararam por ali. Você também foi levado até a sua casa e eles invadiram a sua casa porque não tinham mandato de entrar na sua casa. Exatamente. Nós fomos perseguidos até ali, já sabendo que a Polícia Militar, essas pessoas já estavam me perseguindo há mais de semana, coisa que tem testemunha, né? Estou requerendo as imagens a empresas, à própria prefeitura. Tem testemunhas que já há mais de semana eles já estavam no meu encalço. O intuito era invadir a minha casa. E tanto é que eles invadiram a minha casa ilegalmente à noite, sem mandado judicial, tá? Invadiram a minha casa, reviraram toda a minha casa, como eu já disse anteriormente, tomaram os nossos celulares, impediram a chamada de advogado e assim foi feito assim, todo um terror na minha família. Só não fomos agredidos fisicamente, porque fomos algemados, fomos jogados de trás da viatura, a vizinhança toda da minha rua, onde eu moro há mais de 15 anos, só todo mundo na rua para ver, né? Que eles falaram aos vizinhos que eu era traficante, né? Os vizinhos perguntaram: o que está acontecendo? Não, são traficantes. Hoje nenhum vizinho mais conversa comigo na rua, todo mundo tem medo de mim, num local que eu moro há mais de 15 anos, e num bairro que eu pastoreei a igreja por muitos e muitos anos. Foi assim uma violência descabida. Acabaram abrindo meu cofre também, né? Me obrigaram a abrir meu cofre, porque aí me perguntam: mas por que você os conduziu até a sua casa? Não fui eu que conduzi eles me conduziram até a minha casa, porque já sabiam onde eu morava, já sabiam o que eles estavam procurando, colocaram arma na nossa cara, nosso rosto, nos ameaçaram, entendeu? Nos intimidaram, tentaram nos intimidar, né? Os 2 garotos que estavam comigo, nem eu nunca tinha passado por uma situação como essa, e intimidados, ameaçados,
fui conduzido até a minha casa. Fui invadir a minha casa comigo junto, e em nenhum momento eles tinham autorização ou motivo para estar fazendo aquilo ali. Abriram o meu cofre, porque sabiam que eu tinha armas, que eu sou um colecionador de armas registrado no Exército Brasileiro. Eles abriram o meu cofre e queriam se apossar das minhas armas, assim, que deu a entender que eu teria que dar minhas armas para eles. Tá, então, já que nós começamos a falar sobre armas, quando eles abriram o cofre, quando eles entraram na sua casa, reviraram os colchões, eles estavam em busca de armas. Você disse, Adalto, que você é colecionador de armas. Coleção todo mundo faz. Tem pessoas que colecionam carros, mini carros, carros grandes, roupas, sapatos, e não é proibido por lei a pessoa colecionar algum tipo de objeto, inclusive armas, né? Só que para ser colecionador de armas, a pessoa tem que ter as suas armas registradas. E você, como colecionador e também como professor, como jurista, você sabe todos esses procedimentos e todas as suas armas de coleção, elas são registradas. Sim. Apresentei os documentos, eu ando com isso na bolsa, né? Eu tenho o registro do Exército e apresentei meus documentos do Exército. Eles falaram que eu tinha falsificado, que os documentos eram falsos, que a minha credencial jornalista era falsa, né? Eu expliquei para eles que eu tinha um escritório de assessoria jurídica. Simplesmente todos os meus documentos se tornaram falsos naquela hora, meu RG, meu CPF, e eu fui conduzido, né, à delegacia como um bandido, como um ladrão. Fui colocado no meio de outros, vamos assim dizer, criminosos de toda espécie, e fui realmente, passei por um constrangimento, uma humilhação muito grande, e me sinto assim muito injustiçado por toda a humilhação que eu passei ali naquelas horas, né? Foram horas infindáveis, sem água, sem comida, sem acesso ao telefone, e pior de tudo, né? Sem ter um crime para poder estar ali pagando por isso. Essas armas que você está dizendo, elas estão sendo mostradas agora, todas elas são registradas e você tem porte legal de arma, não é isso, Adalto? Não são portes, são registros das armas e direito de tráfico. As armas estão sendo exibidas aqui, inclusive tem um documento, né, que é o documento de entrega das armas que foi feito pela Polícia Civil, através do delegado do 6º DP de Ribeirão Preto. Então, eu estou apresentando a maioria das armas aqui e apresentando também esse documento oficial, o documento de entrega das mesmas, o documento oficial do mapa do Exército e o documento do meu registro no Exército, para poder possuir essas armas e até trafegar com as mesmas. É importante também dizer que se essas armas estão sendo mostradas agora, só que você disse que no princípio que eles entraram na sua casa e eles pegaram as armas e levaram também para a delegacia junto com você. Se elas estão sendo mostradas, isso quer dizer que as armas foram liberadas. Exatamente, elas foram liberadas pela Polícia Civil, né, pela Justiça, aliás, pela Polícia Civil, pelo Exército, com ordem do Exército, porque na verdade são lícitas, né? Então aparece uma reportagem de uma certa emissora de TV falando que não tem documento, que isso e aquilo, que eu sou bandido, que eu tenho não sei quantas passagens por falsidade ideológica. Está sendo mostrado aí meus documentos de juiz arbitral, jornalista ligado ao Conselho Federal de Jornalismo, documentos de empresa, jornalista registrado no governo federal, pastor da Assembleia de Deus no Brasil, e alguns outros documentos. Adalto, falando ainda de falsidade, quando eles abordaram você, eu inclusive vi o vídeo que está aí na internet, eles falam também que alguns dos documentos que você apresentou, como de jornalista, de juiz arbitral e de muitos outros que você de fato, eles disseram que esses documentos são falsos. Isso é verdade? Tem algum daqueles documentos que ele é falso? Não, e até documentos que mostram minhas fotos, né? Isso causou grande repercussão na cidade e região. Muitas pessoas ficaram sabendo disso, da versão errada, e todos os meus documentos foram apresentados ao juiz na audiência de custódia, logo no outro dia pela manhã. O juiz já me liberou logo, tanto é que o juiz, na primeira conversa do advogado
meu primeiro contato com o juiz e o promotor já mandaram me soltar na hora. Tem um detalhe também, que não pode passar em branco, que uma dessas armas que foi levada à delegacia, que está citada no boletim de ocorrência policial, ela desapareceu misteriosamente na mão da polícia, tá? Aí eu não quero acusar nem A e nem B. Essa arma ela saiu da minha casa, de dentro do meu cofre, onde estava devidamente guardada, uma arma de família, tá? Uma relíquia de família, que vai ser entregue o documento dela à autoridade judicial, provando a procedência da mesma. Essa arma é uma arma muito cara, vamos dizer assim, de um valor histórico muito caro. Ela foi simplesmente desapareceu de dentro da delegacia, ou antes de chegar na delegacia, não sei, eu sei que ela sumiu. Ela saiu da minha casa, ela está no boletim de ocorrência, mas ela, por ser a mais cara do acervo, ela sumiu. Adalto, depois de 18 horas você ter ficado ali dentro da delegacia, preso, sem beber, sem comer, sem ter contato com a sua família, hoje como que você está, Adalto, depois de ter sido perseguido, tudo isso que aconteceu, essa sua história, como que você está? A sua mente, como que está o seu psicológico, como que você vê os policiais hoje, depois da maneira que eles trataram você e seus genros? Na verdade, eu tenho amigos que são policiais, tá? Eu não vou generalizar. A minha reclamação, o meu processo, tanto na Corregedoria como na Justiça Comum, não é contra a Polícia Militar do Estado de São Paulo, vai ser dirigido a essas duas pessoas que estavam de comando nessa viatura. Eu não quero generalizar, mas eu confesso que, ao ver uma viatura hoje, eu penso muita coisa, porque até então tinha uma visão um pouco diferente da polícia, porque, como eu disse, tem muitos amigos que são policiais, trabalhei na área de segurança por muito tempo e tenho uma certa experiência, mas, assim, hoje eu percebo que grande parte da sociedade, eles têm mais medo da polícia do que, não vou generalizar, não são todos, mas muita gente tem mais medo da polícia hoje, principalmente da polícia militar, do que dos próprios bandidos. Na sua empresa, Adalto, aí para finalizar, você foi prejudicado? Você deixou de fechar algum contrato na sua empresa por conta da exposição negativa que você teve e até então não tinha tido o direito de resposta? Com certeza teve muita gente que, olha, assim, não vou citar, mas teve muita gente que deixou de negociar comigo, fornecedores, parceiros, só de saber desse fato já se ausentaram, sem querer saber se era verdade ou não. Muitos já se ausentaram, tem muitos supostos amigos, não converso mais, como eu disse, até na própria família, né, foi muito discriminado. Meus vizinhos, praticamente só tem um que conversa comigo, né? Eu vou ter que mudar, por causa disso, eu vou ter que mudar de local de residência. E foi uma situação assim que ainda eu tô superando ainda, na verdade. E o que você espera, Adalto, agora que o governo, que o município, que a própria Polícia Civil deve fazer? Eu acredito que devem ser tomadas as providências necessárias, né? Para isso nós vamos ao fórum, já estamos tomando, os advogados já estão trabalhando, a Corregedoria da Polícia Militar já foi informada, inclusive eu quero deixar aqui de aviso, né? Para minha família, para os meus amigos, e meus advogados já estão informados, né, meus familiares, que eu tenho sido, porque não foi só uma viatura, essas viaturas, elas não são da área da minha casa praticamente, mas elas têm constantemente passado por mim, olhado, um olhar sinuoso, entendeu? Essas viaturas, elas têm agora se deparado comigo diariamente, comigo e com a minha família. Então, acho que fica aí para você que está na sua casa, você também tem como você responder a alguma acusação que foi feita até você. Esse grande exemplo, essa situação deste homem que é Adalto Altino de Lima, que é empresário, que é professor, que é jornalista e também ele tem direito de resposta. Adalto, muito obrigado por esse grande esclarecimento. Obrigado a você, e vamos esperar que esse caso ele tenha a atenção devida das autoridades e da população.
você que vê esse vídeo, me ajude a divulgar e que outras pessoas não venham a passar pelo mesmo que eu passei. Que sirva de exemplo para as autoridades e também para a população, que denuncie e que não aceite esses abusos.